Irmãos, aqui no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vem declarando o seu amor pelos irmãos da igreja e revela a sua intenção para não entristecê-lo, mas ao contrário. Ele os queria ver felizes assim como ele. E esse é um desejo que todos nós precisamos ter em nosso coração em relação aos irmãos da igreja, né? E aqui o apóstolo Paulo ele orienta sobre como lidar com as pessoas que infelizmente se desviaram, não quiseram mais continuar, e que nós vamos estar aconselhando, né? E chamar eles a renunciar o pecado para viver com Deus. Então aqui o apóstolo quer que eu e você venhamos a compreender o que significa a alegria do Senhor. Paulo ele apresenta a Deus como um Deus de toda consolação e misericórdia. E ele vem encorajando a cada um dos irmãos, né, a crescer na fé, dizendo que todas as adversidades que porventura pode sobrevir a todos, né, isso vai alicerçar cada vez mais a fé. E ele fala da grandeza de Deus, né, em dar o testemunho na sua caminhada. E o apóstolo Paulo ele fala que todos os cristãos que servem a Deus têm esse presente da parte dele. E a nossa consolação, ela não fica somente em nós, ela acaba sendo transbordada para outras pessoas, né, se nós a vivermos, né, verdadeiramente. E o apóstolo Paulo ele fala que as promessas de Deus são muito infinitas, né? As promessas em Cristo, elas são infinitas e é necessário que eu e você estejamos prontos para desfrutar. E como fazer isso? Através da leitura da palavra, através da nossa fé, através do nosso envolvimento com Deus. Nós devemos nos alegrar, né? Primeiro, nós devemos, como diz aqui, verso 1, mas eu determinei isso comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Aqui ele está dizendo que nós devemos estar sempre permanecendo viver, fazer uma escolha de não ficar triste. O verso 2 diz assim, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo o qual foi entristecido por mim? Ou seja, o apóstolo está dizendo assim, eu não posso entristecer vocês, porque quem vai me alegrar? Então, a decisão minha, a decisão sua, primeiro tem que permanecer alegre e transmitir essa alegria para os outros, não entristecendo os outros, porque quem nos alegra é aquele que está próximo de nós. Então, o amor de Deus, ele tem que estar em nós, para que nós venhamos a extravasar para outras pessoas. E podemos observar também nesse trecho uma das qualificações essenciais do ministro do Evangelho, ou seja, aquele que prega, aquele que leva a mensagem, que é um coração amoroso e sensível e que se angustia e chora ao ver o povo de Deus desviando-se do caminho reto e voltando a se envolver com o pecado e com o engano. Então, eu e você devemos realmente ter esse coração quebrantado, né? Mas o que fazer? É orar, é interceder, é falar, é ministrar a palavra, mesmo que o nosso coração seja contristado. No versículo 6, ele fala assim, basta ao tal essa repreensão. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele vem falando para a igreja do Novo Testamento, que nós devemos estar sempre, em primeiro lugar, nos disciplinando, né, disciplinando a nós mesmos e disciplinando, né, um membro da igreja
que comete alguma coisa, algum delito grave. Primeiro, a fim de defender a integridade da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem que ser limpa dessas ovelhas, né, desses lobos, né, desses falsos mestres. Né? Então, a congregação local, ela precisa se disciplinar. Ela precisa disciplinar o culpado. Ela precisa estar visando, né, um conserto. Primeiro, cada um de nós, depois os demais irmãos. Não com tanta severidade, né, para que ele não fique, não se desvie de todo, mas que com a repreensão da palavra, mostrando, explicando ali, para que essa pessoa se converta, para que essa pessoa aceite a repreensão. E se ainda assim ela não aceitar, bom, aí o que já nós podemos fazer é orar, interceder por ela e esperar que o Espírito Santo a convença, porque, irmãos, nós todos temos um poder na nossa mão de escolhas. Outra coisa que nós devemos depois de uma disciplina condizente, se o culpado arrepender-se sinceramente, então aceitá-lo de volta, reeducá-lo, participar junto com ele e dar todo o suporte para que ele se firme totalmente de vez, né? E ele possa receber o perdão da comunidade, o perdão de Deus e principalmente o perdão dele mesmo próprio, porque o que causa maior dependência ou o que causa maior frustração na pessoa é quando ela mesmo não consegue se perdoar pelas escolhas ou por alguma coisa acontecer com ela. E para isso aqui nós devemos estar unidos em oração. Então a disciplina e a restauração, ela deve ser praticada com o espírito de mansidão, né? Com toda sinceridade, mostrando que deve se repudiar todo o mal, deve ter o temor de Deus e a sua palavra, ter zelo com a reputação de Deus, né? Com o propósito que Deus colocou para cada um de nós viver neste mundo, nesta terra, neste momento, nesta situação que vivemos. Então, o que acontece hoje em dia em muitas igrejas é que eles estão abandonando a disciplina, né, eclesiástica do Novo Testamento. Então, fica passando a mão na cabeça. Não é assim. Nós temos que disciplinar com amor, né, com devoção, com oração, com consagração, com o Espírito Santo. E, irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel, e o apóstolo Paulo, ele nos ensina tudo isso, né? Porque quando nós nos convertemos, quando nós nos ajudamos uns aos outros, nós vencemos o mal, nós vencemos o pecado. Amém? Meu querido, olha só, Jesus Cristo, ele veio com um propósito neste mundo, um propósito específico neste mundo, foi de restaurar a vida de todas as pessoas que verdadeiramente buscam viver com Ele. O Senhor Jesus, Ele não sente prazer na morte de ninguém, nem de uma pessoa que vive na presença dEle, porque Deus tem muito a fazer através da vida, por exemplo, da minha vida, da sua vida, que estamos aqui na presença dEle. E mesmo na morte de alguém que ainda não conheceu, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, se arrependam, tenham uma vida com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus, ele se entristece quando ele vê a pessoa enveredar por caminhos tortuosos, fazer escolhas erradas. Entristece. Mas Deus é tão grande, é tão bom, tão maravilhoso, tão eterno, que ele respeita, né, a vontade das pessoas. Agora, eu e você precisamos nos envolver poderosamente com a palavra dele. Estar sempre com essa palavra pregando, sabe, chamando as pessoas, exortando as pessoas com amor, com sinceridade, com a leitura bíblica, com a oração. Porque, irmãos, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas auxiliar do Senhor. Eu sou apenas um instrumento da sua voz. Eu sou apenas um instrumento do seu milagre, da sua graça. A minha vida, ela tem que ser um milagre constante diante de Deus e diante dos homens.
Meu querido, fica na paz, medita nesta palavra. Amanhã nós vamos estar aqui lendo o capítulo 3, né? E vamos trazer uma reflexão em cima disso daí. Meu objetivo é que você leia a palavra de Deus, acompanhe, vai acompanhando a leitura, né? Toda vez a gente está lendo, vai trazendo as reflexões, para que a gente possa ter uma direção, uma linha de raciocínio através da leitura da palavra, orando, pedindo ao Senhor, Ele vai nos ajudar. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.